Surpresa! Vamos ver quantas pessoas teremos. Muita pergunta sobre como oferecer as dores. Deixa eu escrever aqui. Como oferecer as dores. Vamos fixar o comentário aqui. Vou fazer uma live, 15 minutos, gente, rapidinha. Porque não dá pra desenrolar direito ali nos stories, né? Eu acabei de gravar uma aula aqui para uma amiga minha e vou aproveitar e vou responder essa pergunta então. Muita gente perguntou na caixinha agora como oferecer as dores. O que é isso? Como assim? O que significa? Por que eu tenho que oferecer? Em troca do quê? Uma escreveu assim, em troca do que eu tenho que oferecer? Bom, gente, é o seguinte. Quem é cristão, vou pegar numa linha, de fato, mais metafísica, mais transcendental, tá? Vamos fazer uma ligação aqui com algo maior mesmo, com Deus, tá bom? Por quê? Porque se a gente ficar olhando esse mundo de modo muito achatado, a gente muito provavelmente vai sucumbir. Por quê? Porque essas circunstâncias aqui, elas são muito passageiras e até de um certo modo, ainda que tenha alguns sofrimentos que duram por muito tempo, mas depois que termina, você vê que quando você olha para trás, você diz, nossa, eu não sei como é que eu consegui viver aquilo, não é mais ou menos isso? Então, a gente precisa olhar para essas coisas de um modo mais alto possível. Por isso a relação que a gente estabelece com a cruz. Não é à toa que a cruz é desse modo, ó. Já perceberam que a cruz é desse modo? Por quê? Porque na linha horizontal é a relação do homem com o mundo. E na linha vertical é a relação do homem com Deus. E vê que elas se cruzam, essas linhas. Elas se cruzam. Uma linha vertical e uma linha na horizontal, elas estão aqui, cruzadas. Uma passa pela outra. Então, de um modo geral, quando a gente tem um incômodo, por que reclamar é ruim? Porque torna a gente mesquinho, torna a nossa atenção voltada para coisas que são miúdas, para coisas que são bem passageiras. Exceto se é uma dor de cabeça contínua, que eu acho que é muito difícil que alguém tenha isso, ou uma coisa crônica, né? Mas de um modo geral, os nossos incômodos, eles são repentinos, eles vêm num momento e daqui a algumas horas a gente já não está mais sentindo aquilo, né? Então, quando a gente está sentindo isso, reclamar vai tornar a situação ainda pior e vai fazer com que eu me coloque num lugar de vítima. E quando eu assumo uma posição de vítima, automaticamente eu estou assumindo que eu mereço ser cuidado, que eu preciso de cuidado, que eu preciso de atenção, que também eu preciso de um tipo de... que eu preciso que as pessoas tenham benevolência comigo. Então, se o meu marido estava pronto para ter uma conversa séria comigo e para me apontar alguns defeitos que eu tenho que estão atrapalhando a nossa relação, eu falo, ai, mas justo hoje que eu tô doente, você vem falar sobre isso? Né? Ou a tua mãe te ligou e começou a reclamar do teu pai, e você, desliga o telefone e fala, poxa vida, eu doente, minha mãe nem me pergunta se eu tô doente. Eu sou ótima pra fazer caras, né? Entende? Por quê? Porque você passa a ter pena de si mesma. A relação que você estabelece para consigo, para com essa dor que você está sentindo, sobrepõe todas as demais relações que você estabelece, sobrepõe todos os demais serviços que você tem com as outras pessoas, e aí as vítimas procuram aliados, né? E você tem uma diminuição considerável na tua produção psíquica mesmo. Você fica um pouco burrinha, um pouco burrinho. Por quê? Porque você passa a ver sob aquela dor, sob aquele prisma, todas as demais circunstâncias. E aí você
além de estar a vítima, né? A vítima quer ser amparada, quer ser cuidada. Você não consegue perceber que existe até uma finalidade e que existe outros aspectos que compõem essa dor. Pode ser um aviso do teu corpo, pode ser que você esteja acima do peso, pode ser que você esteja com um déficit hormonal, pode ser que outras coisas estejam favorecendo, pode ser que você comeu alguma coisa que não fez bem. Esse é um aspecto também imediato, mas tem outro, que é o de não aceitar as circunstâncias, de querer controlar tudo sempre. E aí quando acontecem esses pequenos infortúnios, essas pequenas intempéries, essas pequenas dorzinhas, e você reclama, poxa vida, meu Deus, que raiva, que irritação. Além de você reclamar, você fica ansiosa, com medo, com pânico, com insônia, você come mais. Por quê? Porque você não conseguiu tirar uma lição e porque você não ofereceu por alguém que já sofreu mais do que você. E quem que é esse alguém? É Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que padeceu por isso na cruz. Lembra de novo? Então, quando a gente tem isso, essas pequenas intempéries, e outra, isso acaba com a amorosidade e com a docilidade natural que você poderia estar adquirindo nessa hora. Percebe? Teve uma que disse, como diminuir o controle que eu quero ter sobre tudo? Diante da primeira dor de cabeça que você sente. Aí você vê que você não tem controle sobre nada. Que no fim das contas você não consegue controlar isso mesmo. E que tá tudo bem, né? E isso é instalar-se no momento presente, né? Que tanta gente fala, mas o que é isso? É isso, é aceitar. Vou mostrar meu pé pra vocês. Tô grávida, né? Aqui é o barrigão de 24 semanas. Eu já vi foto, eu mostrei, mas meu pé tá horrível, nem dá pra mostrar. Eu teria que tirar o celular, não vou fazer isso. Toda gestação eu tenho isso. Nessa, nem tá me causando incômodo. Não tá mesmo, gente. Não tá me doendo, não tá me coçando, não tá ardendo, porque eu tô fazendo atividade física, não igual uma louca, né? Mas tô cuidando da alimentação, tô tendo acompanhamento com uma nutricionista. Então, isso, vê, o meu corpo dá sinais de que eu preciso fazer algo. E eu não sou uma escolhida de Deus, alguém especial. Eu sou uma filha amada e que tenho algo a desempenhar nesse mundo. E que ter isso aqui tá tudo bem. Mas eu fico constrangida porque é tão feio, porque ficam olhando pra isso e falam, gente, não chama a tua atenção pra isso. Acabei de gravar uma aula agora, vou contar pra vocês sobre autoestima pra Ana Lídia. E eu falava justamente sobre isso, que se a gente não ancorar a nossa autoestima no lugar certo, a gente sempre vai se frustrar, sempre vai se decepcionar. A gente sempre vai achar que tudo é um problema e que a gente é vítima das circunstâncias. Então, ter essa dor no pé, tudo bem. Eu nem tá doendo. Ter essas veias saltadas ali, é porque o fluxo na gestação fica muito intenso e as minhas veias não dão conta. E muito provavelmente eu tenho um pequeno desvio na pelve, então eu jogo o peso mais para uma perna que para outra. Isso eu já descobri também, através dos exercícios que eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo de ansiedade, que inclusive vai pro ar segunda-feira ou sexta dessa semana, não sei ainda. Mas descobri fazendo esses exercícios que eu quero ensinar para vocês, que eu tenho um pequeno desvio na pelve e eu jogo um peso maior para uma perna. E é justamente essa perna que dá que acontece isso com as veias. Mas não tá me doendo, eu nem tô usando meia, deveria estar usando, mas não tô usando porque tá muito quente ainda. Mas para dizer, quando a gente aceita com docilidade essas pequenas incomodações, a gente desenvolve um tipo de doçura mesmo. Um tipo de abertura. O nosso coração se expande e a gente ganha algo que eu falava agora há pouco. A gente ganha um tipo de inteligência para poder perceber coisas que os outros não estão percebendo. Pode dizer que isso é um discurso de Poliana, pode dizer que isso... Não, gente, não é de verdade.
Isso é um discurso de quem, assim, ó, aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Por quê? Porque vai passar. E aí, como é que eu ofereço isso? Bom, tô aqui com esse... Isso não tá me causando nada, mas sei lá. A gestação para mim é um tempo bem difícil, né? Você engorda, você fica menos disposta, o teu corpo não responde a toda a movimentação que uma casa com um monte de criança exige, você fica mais lenta, você sente mais dor, de repente está doendo o ciático, de repente está doendo a lombar, de repente você não consegue dormir direito. Aí o que eu falo? Senhor, eu ofereço esse pequeno incômodo a ti, que já sofreu todos os incômodos. Só que, de novo, isso acontece você não precisa ser cristã, mas você precisa acreditar que existe um Deus que sofreu por você. Então tem que estar dentro de uma perspectiva cristã, porque senão não vai fazer também mesmo diferença nenhuma para você. Entendeu? Então, em troca do quê? Em troca da tua salvação, em troca da tua purificação, em troca da inteligência que você quer ter, em troca da paz que você está buscando, em troca da diminuição de ansiedade que você quer ter. Então você oferece esses pequenos incômodos, né? Olha, tá com uma dor de cabeça, então eu não devo tomar remédio? Aguenta até onde dá. Não aguentou mais, toma remédio. Eu sou super a favor do remédio, gente. Super. Esses dias a minha médica falou, você tá com uma pequena infecção urinária, vai ter que tomar remédio. Falei, bora lá, me dá aqui a receita que eu vou tomar. Eu não tenho, neurose nenhuma com remédio. Se precisar eu tomo, se precisar não tomo, pronto, acabou, resolvo logo o negócio. Então você fala, deste modo, eu ofereço essa dor de cabeça em reparação aos meus pecados. Eu ofereço essa dor de cabeça para que o meu casamento venha ficar melhor. Isso você não precisa fazer só diante de uma dor. Isso você pode fazer pequenas mortificações. O que são pequenas mortificações? Pequenas mortes que você causa. Ai, credo. Não, mas são pequenas mortes para que gerem vida em você. Para que gerem inteligência em você. Para que gerem sabedoria em você. Para que gerem docilidade em você. Para que gerem alegria ao fazer as coisas que você precisa. Então, por exemplo, eu amo tomar café doce, eu vou começar a tomar café. É um negócio que o Ítalo fala, banho frio, café sem açúcar. De fato, isso são pequenas mortes que a gente vai causando para que a gente entenda que tá tudo bem. Eu não vou morrer se eu tomar um café amargo. Eu, na verdade, não... Seria o contrário. Eu, se tivesse que tomar café doce, para mim seria muito ruim, porque eu, desde que me conheço por gente, tomei café amargo. Graças a Deus, descobrindo que tomar café amargo ajuda. Mas não sei, se eu tiver que ficar sem... tomar um banho numa temperatura com uma água um pouco diferente, comer berinjela, né? Comer mais berinjela que batata frita. Eu não gosto de berinjela, gente. É uma espuma que você mastiga e não sai da tua boca. Entende? Mas encher o prato de um monte de folha e menos de outras coisas que você gosta e você oferece isso. Vê que é tão pouco. Um dia eu vou trazer pra... Agora que eu tô já no meu limite, né? Mas outra coisa, você pode também, quando você tomar um copo de água, oferecer por aquelas pessoas que não têm. Sabe, tudo na tua vida pode ser um grande oferecimento. E aí você vai pedindo por aquelas questões que você precisa. Então, eu ofereço essa pequena, acordar de madrugada, né? Para atender uma criança pela 5ª, 8ª vez. Eu ofereço, Senhor, como se eu estivesse indo atender o Senhor. Se fosse Cristo dormindo na tua casa, você não iria. Se fosse Deus, um Deus pequenininho, bebezinho, você não iria atender? Claro que sim. Claro que você iria. Mas e se Deus estivesse escondido aí? Eu sempre lembro de uma historinha do Padre Léo, vou encerrar com ela. Um dia um homem foi se orientar com um grande sábio e falou, olha, eu não aguento mais a minha sogra. Não aguento mais. Eu não aguento mais ela. Ele falou, é mesmo? Sim, porque não bastasse ela ser a minha sogra, ela mora com a gente ainda. Falou, meu Deus do céu. É difícil mesmo, hein? Falou, pois é. E o que eu faço? Ele falou, olha, toda vez que você pensar em tratar ela mal, pensa que... Ele não falou isso, falou assim, olha, eu não quero mais saber da minha sogra, meu Deus do céu, minha sogra. Ele falou, e
Cristo está escondido na sua sogra. Não pode, não pode, não pode. Tanta gente que tem na minha casa, Cristo foi se esconder na minha sogra. Foi, na sua sogra. E o homem ficou assim, meu Deus, não é possível. Chegou em casa e toda vez que ele ia falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, ele pensava, meu Deus do céu, Cristo está escondido nela, eu preciso tratar ela melhor. E a relação deles mudou. Porém, depois de um tempo, ele foi lá e disse, olha, eu acho que de fato Cristo estava na minha sogra, mas agora a minha mulher eu não aguento mais. E aí o sábio falou, né, mas Cristo está na tua mulher também. Para dizer, às vezes você quer assim, mudar muito o negócio e Cristo tá nesse bebezinho, se irrita tanto com o teu filho, perde tanta paciência com o teu marido, perde tanta paciência com o teu vizinho, e se Cristo tivesse escondido nele? Eu sempre penso isso quando eu tô pronta para dar uma bronca nas crianças, assim de impulso, sabe? Vejo uma coisa e falo... Esses dias, gente, aconteceu uma coisa, a Isabel e o Joaquim pegaram a escada, uma escada de concerto, né? Escada que você abre, aquelas escadas que geralmente as crianças estão brincando aqui, depois agora já virou um playground, né? E ele tinha posto ela perto de um escorado numa parede e ele tava com uma chave de fenda de brincadeira, de plástico, fazendo de conta que tava apertando o parafuso. Meu primeiro impulso foi dizer, desce daí, Joaquim. Nossa, depois eu pensei, gente, e se esse menino for um grande escultor, um grande engenheiro, um grande eletricista e eu tô matando? E eu pensei, gente, se ele for um grande carpinteiro, se Cristo estiver escondido nele, e aí ele me viu, ele falou, mamãe, eu tô apertando o parafuso. Eu falei, que legal, Joaquim, parabéns, você é muito habilidoso. Aquilo me trouxe tanta alegria, eu pensei, puxa, fiz a coisa certa. Então, quando eu penso assim, nesse primeiro impulso de já brigar, já falar, já querer controlar, e se Cristo tivesse nessa pessoa? Né? Então, ofereça essas pequenas contrariedades, essas pequenas dores, por isso. Mas parece barganha. Não é barganha, gente. Isso é unir o teu pequeno sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. É estabelecer essa relação da gente com Deus e depois da gente com o mundo. E com certeza, se a nossa relação com Deus estiver forte, firme e íntima, a nossa relação com o mundo vai ser muito melhor. Tenho certeza, tá bom? Então ofereça, sim, com simples palavras, uma dor de estômago, um café sem açúcar, um legume que você não gosta, uma berinjela, qualquer coisa, oferece, tá bom? Essas pequenas gotas trazem alegria pra gente. Comprova, faça isso no teu dia. O choro, meu Deus, tá chorando de novo. Interiormente, às vezes eu penso, meu Deus, como é que consegue chorar com tanta facilidade? Se eu choro um pouco, me dá dor de cabeça 2 dias. Eu falo, não, vai que esse seja o chorinho de Cristo. Tá bom, eu vou aguentar. Vem cá, meu amor. Deus já pega no colo e enche de beijo. Tá bom, gente? Então a resposta pra isso tá aqui nessa live, tá? Beijo. Agora eu vou fazer outra coisa e a gente vai se falando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença de todo mundo. Tchau.